Bom dia, gente. Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso trabalho. Vamos falar sobre leitura, interpretação de texto, com ênfase em questões semânticas, mas nós vamos trabalhar também o predicado e a tipologia, ok? Bem, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar o predicado, que é mais um elemento da função sintática, tá ok? Então, para trabalharmos o predicado e o tipo de predicado, a gente tem que de cara identificar alguns tipos de verbo. E eu vou apresentar para vocês agora o que a gente chama de verbo de ligação, também chamado de verbo não nocional. Esses verbos eles vão ajudar bastante na análise do tipo de predicado. Então, seria bom que vocês memorizassem, tá ok? Verbos ser, estar, parecer, permanecer, ir, vir, continuar, andar, ficar e sinônimos desses verbos dentro de um contexto, certo? Olha só, então, vamos explicar o que é o predicado, tá? O predicado, conceituando, é o seguinte: há vários conceitos sobre predicado, vários caminhos que a gente pode percorrer para achar o predicado. A primeira coisa que a gente deve entender é que o predicado é a parte da oração que contém o verbo. Ou seja, se eu estou dizendo que é a parte da oração, então tem alguma coisa que não é o predicado. A primeira parte da oração nós estudamos e sabemos que é o sujeito. E para achar o sujeito, eu faço a pergunta: o que ou quem ao verbo? E a resposta vai ser o meu sujeito. Logo, a parte que eu utilizei para poder fazer a pergunta é o predicado. Então, o predicado é o que se diz sobre o sujeito, é o elemento que age sobre o sujeito e é a parte da frase que contém o verbo, se tornando oração, é claro. Então, vamos lá. Se eu falo assim, olha, eu estou feliz. Quando eu faço a pergunta ao verbo estar e faço a pergunta quem está feliz, eu tenho como sujeito eu, certo? Sujeito é eu. Logo, eu não disse para vocês que o que sobra é o predicado? Então, se eu tenho esse elemento como sujeito, tudo isso aqui que sobrou, estou feliz, é o meu predicado. Então, o predicado é o que se diz sobre o sujeito, o predicado é a parte que está com o verbo, e o predicado é o que sobra quando você tira o sujeito. Olha, estou dividindo aqui, ó, sujeito de um lado, predicado do outro, tá? Eu sou ser humano. Quem é ser humano? Eu. Então, novamente, ó, eu, sujeito, sou humano, predicado, dando continuidade com outro tipo de verbo. Notem vocês que até agora eu trabalhei o verbo estar e o verbo ser. Daqui a pouco eu vou voltar para falar sobre ele. O aluno fez o teste. Quem fez o teste? O aluno. Logo, o aluno é o meu sujeito, né? E fez o teste é o predicado, certo? O predicado é o que se diz sobre o sujeito, o predicado é o que sobra quando você tira o sujeito, e o predicado é a parte que contém o verbo. Ela gosta de você. Quem gosta de você? Ela. Logo, ela é o sujeito, gosta de você é o predicado, com as mesmas explicações, certo? Ana chegou contente. Quem chegou contente? Ana. Ana é o sujeito e chegou contente é o predicado.
A Covid nos deixou apavorados. O que nos deixou apavorados? A Covid. A Covid, sujeito, nos deixou apavorados, predicado. Então, para achar o predicado, com essas frases soltas assim, não é tão difícil. Às vezes complica quando nós estamos dentro de um contexto maior, em uma estrutura mais complexa, e o sujeito ele pode inverter, ele pode estar no final, né, da frase, ele pode estar no meio da frase, então vai depender de como a gente vai estruturar o nosso pensamento, tá ok? Mas assim, quando a gente explica num primeiro momento, fica bastante fácil. Então, ó, sujeito é quando eu faço a pergunta ao verbo, a minha resposta é o sujeito. E a parte que faz parte da pergunta, o elemento que faz parte da pergunta, ele é o predicado. E o predicado, ele sempre leva o verbo com ele. Verbo estar, verbo ser, verbo fazer, verbo gostar, verbo chegar e verbo deixar. Tá ok? Agora nós vamos falar sobre os tipos de predicado, ou seja, a tipologia. Nós temos 3 tipos de predicado. Um predicado chamado de nominal. Um outro predicado chamado de verbal. Tá? E outro predicado chamado de verbo nominal. Então vamos à explicação. Olha só. Eu não disse para vocês que esse verbo aqui é o de ligação? Que também é chamado de verbo não nocional? Por que que ele é um verbo de ligação, um verbo não nocional? Porque ele não é a principal palavra do predicado. Então, a principal palavra do predicado é o nome. Tá? O nome, ou seja, o substantivo ou o adjetivo. Eu feliz, eu humano. E você vai entender a informação. Não precisa nem utilizar, no caso, os verbos não nocionais, que são os verbos de ligação. Tá ok? Então, esse predicado que eu identifiquei aqui é chamado de predicado nominal. Predicado nominal. Então, o que é o predicado nominal? É aquele predicado que tem o verbo de ligação e a principal palavra do predicado é o nome, ou seja, ele se refere diretamente ao sujeito. Eu feliz, nós felizes. Eu humano, eu e você humanos, certo? Então, predicado nominal. Agora vamos ao predicado verbal. O predicado verbal, ele tem como principal palavra do predicado, como já diz, o verbo. Fez e gosta. São verbos chamados de verbos nocionais ou verbos de ação. Não é mais o não nocional. Agora é o nocional, que é um verbo de ação, certo? Que vai determinar. E ele vai ser a principal palavra do predicado. O aluno fez o teste, ela gosta de você. Olha, aqui eu falei eu feliz, eu humano, e você tem um sentido. Mas quando eu falo o aluno, o teste, ela de você, caramba, faltou a principal palavra que vai te dar sentido ao contexto. Tá ok? Então, o aluno fez. Ela gosta. Agora, se vai ter ou não complemento é outra história. Tá? Então, o aluno fez o teste. Ela gosta de você. Ana chegou contente. Opa, agora vamos prestar atenção aqui, que estamos trocando para um outro tipo de predicado. Mas antes, vamos aqui. O que é o predicado verbal? O predicado verbal é aquele predicado que tem como principal palavra o verbo. Ou seja, o predicado verbal é o predicado que possui um verbo de ação, ou seja, um verbo nocional.
O predicado verbal possui um verbo de ação, um verbo nocional, para funcionar como núcleo, palavra principal, assim como infeliz aqui. Nas duas primeiras, que o predicado é nominal, as principais palavras do predicado são feliz e humano. Já aqui é fez e gosta. Agora, estamos no predicado verbo nominal. Como a própria palavra nos diz, né? Verbo e nominal. Ou seja, ele contém os dois tipos de predicado. Então, eu falo para vocês, Ana chegou. Tem sentido. Ana, contente, tem sentido. Então, eu tenho aqui uma palavra que se refere ao sujeito, que é um nome, contente, e tenho um verbo de ação. Então, aqui eu tenho uma qualidade do sujeito e tenho um verbo de ação. Então, esse predicado, ele caracteriza o predicado verbo nominal. Agora, Ana chegou. Faltou alguma informação? Ana chegou contente. Ana contente, né? Também tem sentido. Agora vamos prestar atenção aqui, porque eles são de mesma categoria, esses dois aqui. Verbo nominal. Só que aqui é uma sensível diferença, tá? Então, a Covid nos deixou apavorados. O que nos deixou apavorados? A Covid. Covid sujeito nos deixou apavorados, predicado. Percebam o seguinte, a Covid nos deixou. Poxa, que maravilha, acabou a pandemia, né? É o primeiro sentido que a gente tem, não é? É. Só que quando eu falo a Covid nos deixou apavorados, ela ainda não se foi. Simplesmente eu acrescentei uma nova ideia de estarmos apavorados. Tá? Então, apavorados aqui se refere ao verbo. Tá? É uma qualidade. Tá? É uma qualidade do nós. Nós apavorados. Tá ok? Então, já vou antecipar uma coisa que eu vou explicar mais adiante, que nós vamos ter que trabalhar em sala de aula ou até mesmo remota. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Tá ok? Mas nós temos aqui, na frase de cima, contente é a qualidade do sujeito. E apavorados é a qualidade de um elemento que é complemento do verbo. Tá? Então, aqui eu vou ter o predicativo do sujeito. Olha palavras novas. Predicativo do sujeito, que é a qualidade do sujeito, dentro do predicado. E predicativo do objeto, né? Predicativo do objeto que está dentro do predicado. Então, a palavra aqui, apavorados, eu classifico como predicativo do objeto. E aqui eu classifico como predicativo do sujeito. Então, conceituando, o predicado verbo nominal é aquele que possui um verbo de ação, tá? E mais um predicativo. Esse é o predicativo do sujeito e esse é o predicativo do objeto. Então, possui o predicativo e possui o verbo de ação, é predicado verbo nominal. Tá ok? Mais tarde nós vamos nos aprofundar sobre isso aqui. O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. E nós vamos aprender o que é objeto também. Tá ok? E agora nós vamos trabalhar com a parte de leitura e interpretação de texto. Questão de número 39, leitura e interpretação de texto. O que Barack não fechou, barata fecha. Blitz flagra insetos e apreende 280 kg de alimentos impróprios no amarelinho, que resistiu a Obama. Existe no título acima um jogo de palavras causado pelo ou pela, é pura semântica. A, B, C ou D. Bem,
Isso é que vocês sabem que foi a manchete, né? Agora a questão seguinte vai ser a reportagem, ou seja, aprofundar no que foi anunciado. Com 90 anos de história, o restaurante Amarelinho na Cinelândia escapou no fim de semana de ser fechado por exigência da segurança do presidente americano Barack Obama. Mas desta vez foi uma barata, longe do alcance de qualquer serviço secreto, que causou ontem a interdição do bar. Depois de denúncia de um cliente que teria passado mal com a comida, policiais da Delegacia do Consumidor, DECOM, fizeram uma operação no estabelecimento e encontraram 280 quilos de gêneros alimentícios fora da validade, sem embalagens e alguns deteriorados. Um policial chegou a flagrar uma barata percorrendo a cozinha do restaurante ao lado de uma porção de batatas fritas deixada no chão, né? A frase do texto que indica uma possibilidade é A, B, C ou D. Para quem não está informado sobre a nossa história atual, Barack Obama é o ex-presidente dos Estados Unidos, né? Quando ele veio aqui ao Brasil, ao Rio de Janeiro, vocês sabem que quando um chefe de Estado chega a uma outra nação, há toda uma estratégia de segurança. E, dentro dessa estratégia, o Amarelinho, na época, não foi fechado, mas vocês viram por que ele se manteve fechado por um bom tempo, certo? Questão de número 41. Uma tropa de kamikazes do bem, 180 técnicos voltam à usina. Fukushima, Japão. Eles eram 50. Foram removidos às pressas e ontem voltaram num grupo ainda maior, 180, ao que pode ser considerado um dos lugares mais perigosos do planeta. O complexo nuclear de Fukushima, enquanto o mundo tenta desvendar a identidade dos bravos técnicos da Tokyo Electric Power Company, TEPCO. O grupo enfrenta os riscos de explosões, incêndios e, sobretudo, a letal exposição prolongada à radiação para tentar resfriar os reatores avariados. Desafiando a morte, sua coragem lembra a dos kamikazes, os pilotos japoneses suicidas que, na Segunda Guerra Mundial, quando não tinham mais bombas ou mísseis para lançar contra o inimigo, arremessavam sua aeronave contra navios inimigos numa tentativa de salvar o Japão da invasão. Tá? O que justifica o título do texto acima é o texto anterior, não é o texto acima, mas item A, B, C ou D. Questão de número 42. O bafo pode ser um problema? Um simples bafinho incomoda muita gente, mas o mau hálito contínuo incomoda muito, muito mais. A halitose, nome científico do problema, atinge um montão de pessoas por estas bandas. Uma pesquisa mostra que 4 em cada 10 brasileiros sofrem desse mal. O pior é que muita gente nem sonha que está com o problema. Eles não conseguem perceber o próprio bafo. Apenas quem tem períodos de halitose e períodos de normalidade sabe o que se passa dentro de suas bocas. Mais de 90% dos casos de halitose são de origem bucal. Uma das causas mais comuns é a diminuição de saliva, provocada grande parte das vezes pelo estresse e por alguns medicamentos. Isso sem contar aos longos períodos em jejum, portanto, nada de ficar sem comer por muito tempo. A passagem, um simples bafinho incomoda muita gente, mas o mau hálito contínuo incomoda muito, muito mais, remete-nos A, B, C ou D. Próximo texto é um samba antigo, que eu sei só um pedacinho,
né? Então não vou me arriscar, não. Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão. Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão. A dona Cebola, que estava invocada, ela deu um tapa no seu pimentão e continua, tá? A dona Cebola, que estava invocada, ela deu um tapa no seu pimentão. Seu tomate, cheio de vergonha, ficou todinho vermelho e falou assim: eu também faço parte do tempero. Seu pepino, que estava no canto, deu uma pernada em Dona Melancia. Dona Abóbora, muito gorda, nem do canto ela saía. Continuação do texto, que é um samba enredo, né? Vou chamar seu delegado, que é o seu Giló, para amargar. E falou para todo mundo: acho bom isso acabar, acho bom isso acabar, acho bom isso acabar, acho bom isso acabar. E continua. E a festa continua. Bem, sobre o uso da palavra seu, é correto afirmar que semântica, tá? A, B, C ou D. Próxima questão, questão de número 44. Nenhum gol é para ele. Aparece o carro, né? Nenhum gol é carro para ele, né? Aí aparece na outra imagem: a escolha Celta. Olha só. Gol Celta. A linguagem do Cebolinha aí aparecendo. Maurício de Souza nos prestigiando. As duas propagandas utilizam um recurso expressivo em comum para anunciar seus produtos, que é A, B, C ou D. Questão de número 45. Bullying. Tanto se fala, mas pouco se explica sobre o sentido, né? Bullying é um termo em inglês utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo. Bully, tiranete ou valentão, ou grupo de indivíduos com o objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo, ou grupo de indivíduos incapazes ou incapaz de se defender. Também existem as vítimas agressoras ou autores-alvos, que, em determinados momentos, cometem agressões, porém também são vítimas do bullying pela turma. Ainda sobre a questão, Gente Fina, de Bruno Drummond. Papai! Repetindo. Papai, fui vítima de bullying no colégio. De quê? Bullying. Fala igual um homem, quatrolho. Olha, o pai e o filho, né? Agora vamos à questão. Pela leitura dos textos anteriores, é possível perceber que A, B, C ou D. Questão de número 46. Esperando o homem perfeito. Pode-se associar ao texto acima o seguinte ditado. Olha aí, aparecendo as parlendas que eu pedi para vocês há um tempo fazerem a pesquisa, tá? No caso aqui são ditos populares. A, B, C ou D? Vamos à seguinte questão. Questão 47. Idioma esquisito. Fui fazer o meu samba na mesa de um botequim. Depois de umas e outras, o samba ficou assim.
Ah, gente, agora vocês sabem que vai ser complicado ler, eu vou tentar, tá? Estrambonático, palipopético, clalen, clalenítico, estapafúrdico, protopológico, antropofágico, presoclopépico, atroverático, balunitétrico, platofinândolo, calotolético, carambolambolu, pozolométrico, pratofilônica, protopolágico, canecalônica. É isso aí. Ninguém entendeu nada, eu também não entendi. Então vou repetir nada, ele que repita. Tá ok? São palavras aqui que a gente vê que são inventadas e outras que estão no nosso idioma. Tá ok? Umas são inventadas, mas vamos perguntar, aí vamos à questão. A expressão depois de umas e outras significa o quê? Ou seja, como que ele chegou a esse resultado aí desse samba que ele acabou fazendo, né? Com um idioma esquisito. Vamos lá. A, B, C ou D? Questão de número 48. Refere-se ao texto a seguir. Qual é a função de um jardim? A palavra jardim vem do hebreu e significa proteger. Um jardim, portanto, é um local de cultivo e proteção das plantas. Ele pode servir para pequenos propósitos, como o simples desejo de desfrutar a beleza das flores e até trazer benefícios à saúde. Na verdade, as características e funções dos jardins mudaram ao longo dos anos, para não nos perdermos desse caminho. Melhor dividirmos os jardins em tipos, com características próprias e que representem diferentes fases da história. Questão de número 48. Pela leitura do texto, pode-se entender que o jardim apresenta uma função secundária que é uma função secundária, não é função primária. Tá? A, B, C ou D? Questão seguinte. Questão de número 49. A palavra, portanto, pretende no texto. Presente no texto pode ser substituída sem alteração de sentido pela palavra semântica, em relação ao texto anterior, que também fez a questão 48. Tá? Portanto, é sinônimo de mais, entretanto, contudo ou logo. Questão de número 50. O jardineiro. Orquídeas, girassóis e margaridas perpétuas, amarílise, hortênsias, amarílise, são flores bem cuidadas, coloridas, tratadas com a maior das paciências. De traços belos, raros e precisos, é um quadro perfumado esse jardim. Há lírios, rosas, dálias e narcisos, begônias, buganvilas e um jasmim. Na lida sai janeiro, entra janeiro, trabalha com prazer e sem atalho. Faz bem o seu dever o jardineiro. As flores são os frutos do trabalho. São elas tão vistosas e agradáveis que todos querem ver as suas cores. Quem é o jardineiro? Indagam, amáveis. O lindo jardim das flores. Questão de número 50. Nesse texto, o verso que estabelece valor de consequência em relação ao verso anterior é A, B, C ou D. Bem, as questões de interpretação a gente finda aqui. Bem, gente, seria interessante que vocês pesquisassem sobre predicados e tipos de predicados. Busquem exercícios para fazerem dentro de vários níveis e tragam para a gente depois discutir, tá? Com um tempo maior.
certo? Desejo para vocês uma excelente semana e aproveitem os exercícios de hoje. Fiquem com Deus.